Como que funciona um bloqueio de um site específico para todo um país? Vocês devem estar percebendo que um dos assuntos mais discutidos nessa semana é o bloqueio da plataforma X, antigo Twitter, pelo nosso STF aqui, emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui não compensa a gente falar sobre aspectos políticos, se é a favor ou se não é a favor, não. Quem já teve aula comigo sabe que eu não entro em detalhes políticos, cada um tem a sua opinião. Mas eu quero trazer aqui 10 pontos técnicos sobre como que isso pode ser aplicado na prática, numa visão mais de segurança da informação, redes de computadores e tecnologia como um todo. Eu separei aqui 10 pontos que vai te ajudar você a entender como que funciona um bloqueio de um site para todo o país, tá bom? Vai ser uma mini aula, já aproveita aí, já anota, se você é profissional da área de segurança, tecnologia, de PO, muito provável que alguém te questione sobre como que isso é possível e aqui eu vou te ensinar, tá bom? Número 1, bloqueios de DNS. O que é um DNS? Lembra? DNS é o servidor e também o serviço que funciona quando alguém digita um site na internet, ele vai lá, converte para endereço IP e aí o acesso pode ser feito lá ao site que está hospedando aquela página HTML. E qual que é a vantagem desse primeiro forma de bloqueio? Primeiro, ele é fácil de implementar. Só que também tem desvantagens, né? Pode ser contornado se a pessoa utilizar aí DNS alternativos, como por exemplo, DNS lá do Google, ou de uma Cloudflare, ou de outro. Ou seja, se de repente o provedor fizer o bloqueio do DNS, o usuário pode contornar isso colocando um outro endereço de servidor DNS, e aí o seu computador vai num outro servidor DNS que tem acesso ao site que foi bloqueado. Segunda forma de bloqueio de site, bloqueio por IP. Eu acabei de explicar que todo site está armazenado em um servidor. E esse servidor tem endereço IP válido, endereço que é acessado pela internet. E o governo pode ordenar que os provedores de acesso, o provedor que chega na sua casa, bloqueiem os endereços associados ao site em questão. Isso impede que os usuários se conectem ao determinado site e impede aí o acesso via nome. A hora que você vai digitar lá o nome do site, no caso twitter.com, aí não sei qual que é o nome lá que você acessava, né? Acho que é x.com, não lembro. Como o IP que armazena essa página está bloqueado, pronto, o site não vai abrir. Qual que é a vantagem desse tipo de bloqueio? Ele é um bloqueio mais robusto, tá? Que o bloqueio lá por DNS. Só que qual que é a vantagem? O site, ele pode mudar de IP. E aí, se o site mudar de IP, todas essas configurações que foram feitas bloqueando aquele IP que armazena o site, não vão mais surtir efeitos, tá bom? Segunda forma, então, é bloqueio de IP. Terceira forma, inspeção profunda de pacotes, tá? Isso permite que os provedores de acesso analisem o tráfego de internet em tempo real e bloqueiem o acesso a sites com base em padrões específicos encontrados aí nesses pacotes de dados que trafegam pela internet e pela sua rede de acesso. Qual que é a vantagem desse tipo de bloqueio, né, por inspeção profunda? Ele é um tráfego que mesmo que os usuários utilizem aí formas mais complexas, né, e ele é capaz de bloquear tráfego mesmo que os usuários utilizem sites bloqueados ou até por VPNs. Claro, por VPN a gente utiliza uma criptografia, mas por inspeção profunda é possível talvez descriptografar aí alguns pacotes. Claro, como eu sempre falo, nenhuma segurança é 100%. Mas por inspeção profunda, os provedores talvez eles podem abrir esse pacote e saber qual que é o conteúdo que esse pacote está trafegando, tá? Está levando de um lado para outro. É claro que nós sabemos que no Brasil nós temos a neutralidade da rede garantida aí pelo Marco Civil da Internet. Se não existisse isso, essa parte aqui de inspeção profunda de pacote poderia ser bastante utilizada, mas no Brasil, os provedores de acesso, eles são meio que impossibilitados de saber qual é o conteúdo que trafega aí no pacote. Mas existe essa tecnologia que eles podem também utilizar, mesmo talvez sabendo que é ilegal, né? Tecnicamente isso é possível, legalmente isso é discutível. Qual que é uma desvantagem aí de utilizar essa inspeção profunda de pacote? Primeiro que isso é caro, isso é complexo, isso é difícil de implementar e também podem trazer questões de privacidade, também questões ilegal, como eu acabei de falar, que é o Marco Civil da Internet. Quarta forma de se bloquear um site para um país inteiro: bloqueio de protocolos, gravem isso. E o governo ele pode também ordenar aí
o bloqueio de protocolos específicos, se o site utiliza sites que utilizam, por exemplo, um HTTPS, FTP, entre outros. Isso pode impedir que os usuários acessem o site mesmo que saibam o endereço IP ou o nome do domínio, tá bom? Qual que é a vantagem de bloqueio de protocolos? Isso impede que o acesso a serviços específicos que dependam de determinados tipos de protocolos aí específicos, tá? E uma desvantagem é que pode causar interrupção no acesso a outros serviços que utilizam o mesmo protocolo. Então, de repente, imagina se for pedido lá para o órgão que controla a internet no Brasil bloquear todos os sites com HTTP. Imagina, bloquear, isso vai impedir que vai fazer com que vários sites aí deixem de funcionar. Então, essa forma de bloqueio de protocolos eu não acho que seria muito implementado, mas é uma forma que pode também bloquear aí vários sites, tá? Quinta forma, redirecionamento de tráfego. Como que funciona isso? O tráfego destinado ao site bloqueado pode ser redirecionado para uma página de aviso, que informa o usuário sobre o bloqueio e as razões aí por trás dele. É uma forma simples. Qual que é o lado positivo disso? Primeiro, isso oferece uma transparência para o usuário, mas o lado negativo é que isso pode ser contornado aí através de VPNs ou outros sites de proxies. Sexta forma de bloqueio, filtragem de URLs. O que é URL? O URL é quando a gente tem lá o protocolo, mais a string, né, o nome do site, mais a porta que acessa. Se você perceber, você vai ter lá HTTP ou HTTPS, o nome do site, 2 pontos a porta. É que a porta você não percebe hoje em dia, ou é 8080, ou é 80, ou é 443, se você estiver utilizando HTTPS, o seu próprio navegador vai colocar isso. Então, dá para ser feito também uma filtragem de URL, de modo que alguém coloque um determinado site, e aí o provedor vai entender que aquela é uma URL bloqueada por alguma decisão maior, ou outra forma, e eles vão fazer esse bloqueio. Qual que é a vantagem? A vantagem de uma filtragem de URL, isso permite aí bloqueios mais específicos, sem interromper totalmente aí o acesso ao domínio principal. Qual que é a desvantagem? Isso requer uma manutenção constante aí à medida que o site bloqueado muda a URL. Então, de repente, o site foi bloqueado, ele pode chegar lá, mudar a estrutura de URL, colocar um novo endereço e aí burlar essa forma de filtragem de URL, tá? Sétima forma aí que um site pode ser bloqueado para todo um país. Primeiro, parcerias com provedores de conteúdo. O que significa isso? Lembra, nós temos provedores de acesso. Provedor de acesso é o que liga você à sua internet. Pode ser a sua Vivo, pode ser a sua TIM, pode ser a sua, sei lá, o provedor que você paga aí, Claro, né? O provedor que você paga aí para ter internet no seu celular, na sua casa. São chamados de provedores de acesso. Mas também existem provedores de conteúdo. Provedor de conteúdo que disponibiliza um conteúdo na internet. Grandes portais, UOL, Jovem Pan, Terra, IG, etc, tá? Então esses provedores de conteúdo, eles podem ser acionados pelo governo para trabalhar em colaboração com o governo e, consequentemente, tudo que tiver link, conteúdo desse site que foi bloqueado, esses provedores de conteúdo vão retirar. Então é uma colaboração. Essa sétima forma é uma colaboração do governo com provedores de conteúdo. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, é efetivo aí contra grandes sites que utilizam aí conteúdo. Tem muitos sites que você acessa esse site de acordo com as notícias que saem nesses grandes portais de conteúdo. Qual que é o lado negativo? É que isso depende aí da colaboração dos provedores de conteúdo que podem aí estar fora da jurisdição brasileira. Então, de nada adianta, meio que não é que de nada adianta, mas é um pouco difícil se de repente o governo querer uma colaboração com um provedor de conteúdo que está em outro país. Aí vai ser necessário talvez uma colaboração internacional para que esse provedor de conteúdo em outro país também remova o conteúdo desse site que é bloqueado no nosso país. Beleza? Oitava forma de se bloquear um site em todo um país: bloqueio judicial. Tá? Por meio de uma ordem judicial, que é o que aconteceu, o governo pode solicitar que as plataformas, serviços digitais retirem o acesso ao site dentro do território nacional. Qual que é a vantagem dessa forma? Primeiro, legalmente vinculativo, com possíveis aí cooperação internacional, é possível isso, só que porém também tem uma desvantagem, que pode ser um processo lento e sujeito a desafios legais e também o contraditório, pode ser questionado aí um bloqueio judicial. Se eu não me engano, acho que é essa forma que a plataforma lá, o Twitter, lá o X, tá utilizando aí para talvez tentar argumentar. Não sei, tá? Aí é um aspecto mais jurídico, mas um bloqueio judicial também é uma forma que um site pode ser bloqueado aí para todo um país.
Nona forma de como que um site pode ser bloqueado: interceptação e desvio de tráfego internacional. Uma vantagem é que essa é uma técnica altamente eficaz, porém, também tem uma desvantagem, é que é uma técnica invasiva e complexa, né? E sobre um grande impacto na infraestrutura aí de um país, em nível nacional e nível internacional também, imagina, né? É possível isso. Lembrem que quando nós falamos da estrutura da internet, existem 3 níveis de provedores. Vamos voltar um pouquinho. Existe o provedor de acesso, lembra? O provedor que dá a internet para sua casa. Existe o provedor de distribuição. São provedores que reúnem o tráfego de internet, distribuem o tráfego de internet para os provedores de acesso. Eles gerenciam tráfego aí dentro de um país, dentro de regiões. E existe o terceiro tipo de provedor, que é o provedor de backbone, que a gente chama, né? Provedor de borda, provedor de backbone, que gerenciam todo o acesso lá da fibra ótica que chega num país. No Brasil, praticamente, nós temos Fortaleza, que é o principal hub de cabos submarinos, Bahia também, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Então imagina que o Brasil basicamente se conecta na internet com outros países por essas 3 entradas através de cabos submarinos que chegam. E existem empresas que são os provedores de backbone que gerenciam todos esses tipos de acesso, né, de cabos submarinos, gerenciam toda essa conexão de backbone e encaminham para os provedores de distribuição. E depois os provedores de distribuição encaminham para os provedores de acesso até chegar na sua casa. Então, todos esses provedores, principalmente os provedores de backbone, eles podem também interceptar e desviar o tráfego. Lembrando, sempre lembrando que nós temos aí a lei do Marco Civil da Internet no Brasil, que impede aí dos provedores, independente de qual nível de provedor que impede os provedores de checarem o conteúdo do pacote. É claro que os provedores têm que, talvez, identificar o destino, a origem, mas enxergar o conteúdo do pacote, nós temos aí o Marco Civil da Internet garantindo aí a neutralidade da rede, tá bom? Para finalizar, trago aqui a 10ª técnica que nós temos de como um site pode ser bloqueado para todo um país, que é a notificação e colaboração com plataformas, tá? E nessa forma o governo pode notificar empresas como o Google, como a Apple ou outros provedores de hospedagem para remover aplicativos ou sites de suas plataformas, tornando aí o site inacessível no Brasil. Qual que é a vantagem dessa técnica? Primeiro, isso pode resultar na remoção do site de plataformas populares. Você vai tentar baixar lá o aplicativo aí do Twitter, do X, você vai ver que não vai estar mais disponível lá na Apple Store, tá? Ou na sua outra plataforma. Mas qual que é a desvantagem? Isso não pode ser efetivo se o site utilizar provedores próprios aí para estar em jurisdições fora do alcance nacional, tá bom? Então, pode aí trabalhar com colaboração aí com plataformas. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês apenas 10 técnicas de como, tanto o Twitter, agora que é o caso que nós estamos vendo agora, o atual X, né, antigo Twitter, pode ser feito bloqueio em todo um país, mas também isso serve para qualquer outro site que utiliza um site a nível nacional, que a gente pode fazer aí um bloqueio, aí como que um governo pode solicitar um bloqueio disso em todo um país, tá bom? Lembrando que aqui eu tô fazendo uma análise técnica sobre como que isso é possível. Se você é técnico e você sabe também que você já está acostumado talvez bloquear no Fire ou bloquear no servidor proxy da sua empresa. E aqui a gente está pensando agora em nível nacional. Mas lembrando que também existem técnicas de contra-acesso, né? Mesmo se isso aqui for feito, mesmo se for solicitado esse bloqueio utilizando alguma dessas técnicas, também existem técnicas de burlar, como por exemplo através de uma VPN. Nós sabemos também que VPN está proibido também, quem não pode acessar essa plataforma específica, né, o Twitter, através de VPN. Isso merece até um outro vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo aí, depois dessa explicação que eu tô dando, que já virou uma mini aula isso aqui, se você gostou, comenta aí. Acho que eu vou liberar também uma aula, eu vou explicar como que um governo pode saber quem são os usuários que estão acessando um site que foi bloqueado via VPN. Eu acho que se você é técnico e você viu essa notícia, talvez você deve estar se discutindo. Nossa, mas como que o governo vai saber se eu estou ou não acessando o site que foi bloqueado no país inteiro através de uma VPN? Eu vou ensinar isso aí, talvez na próxima aula, tá bom? Acho que eu vou gravar mais uma aula explicativa, uma análise técnica como essa aqui, explicando para você essas coisas
tecnicamente que estão aí acontecendo no Brasil, tá bom? Lembrando sempre aí, me atenho bastante na parte técnica, na explicação técnica por trás das coisas. Não vou aqui comentar sobre questão política, mas é importante aí todos vocês saberem dessas partes técnicas, porque nós somos profissionais da área de tecnologia da informação, redes de computadores, segurança da informação, Data Protection Officer, e essas coisas impactam diretamente aí a nossa área, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, trouxe bastante pontos que eu anotei aqui, tô trazendo para vocês. Compartilha, acho que toda essa informação técnica é importante para todo mundo, tá bom, pessoal? Sou o professor Davis Alves, se você não me conhece, acompanhe as redes que sempre eu vou estar trazendo informações atualizadas como essa. Obrigado, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.